Olá, eu vou falar um pouco nesse vídeo de hoje sobre a volta ao trabalho para as mães que tiveram até então o aleitamento materno exclusivo, tá? É possível sim voltar ao trabalho e manter aleitamento materno exclusivo, desde que você faça um planejamento e um preparo para que isso aconteça, tá? Então a gente vai precisar organizar como é que vai ser feita a ordenha, quem vai dar e tal, alguns pontos que eu vou tratar aqui com vocês, tá? Eu vou, às vezes, dar uma olhadinha aqui para baixo, porque eu fiz uma anotação, um roteiro mais ou menos do que eu queria falar para vocês, para que não ficasse nada perdido, tá? Então, a primeira coisa a entender é isso. A gente vai passar por um momento de estresse, por conta do retorno ao trabalho. A gente sempre tem essa aflição de deixar a criança. A gente passou toda aquela preparação da gestação, esperando o bebê, sobreviveu ao puerpério, ali aquele primeiro mês, que é um mês muito complicado, e agora que a gente está naquela fase de curtindo, a amamentação estabelecida, uma rotina já mais estável com o bebê, e aí, de repente, a gente tem que começar tudo de novo, deixar o bebê, e a gente sente uma aflição danada. Isso faz parte, né, da nossa vida de mãe, a gente está sempre em dúvida, sempre com medo, sempre com essa angústia de a gente estar fazendo alguma coisa errada. Não há problema nenhum em voltar ao trabalho, eu tenho certeza que se você pudesse ter a opção de não voltar ao trabalho, você faria isso, mas a gente precisa, às vezes, voltar ao trabalho, ou por questões financeiras mesmo, que a gente precisa manter, né, ou ajudar a manter aí uma boa qualidade de vida para a nossa família, e também, às vezes, por questões pessoais. Tem pessoas, tem mães que gostam de trabalhar fora, tem mães que gostam da sua profissão e não querem abrir mão dela o tempo todo. Então, conseguem conciliar aí o trabalho fora com o trabalho da maternidade. Então, a gente precisa se preparar para isso, tá? Por que eu digo preparar? Primeiro, porque a gente precisa ter um planejamento e aprender a fazer o armazenamento do leite, que existe toda uma técnica para isso. Segundo, porque a gente precisa preparar o nosso corpo para a gente ser capaz de deixar leite armazenado para o nosso filho. A produção do leite, ele demanda uma energia enorme do nosso corpo. E o nosso corpo não é programado para gastar energia, muito pelo contrário, ele é programado para economizar energia ao máximo possível. É só você ver que a gente, por qualquer coisa, em qualquer lugar que você para, se tiver como sentar, você senta. A gente tem uma demanda alimentar, né? Tudo que você come a mais, o nosso corpo tende a guardar como energia, então o nosso corpo é fabricado para armazenar energia e não gastar. Quando a gente produz leite, faz, né, a produção láctea, a gente tem uma demanda muito grande de energia do nosso corpo. Então, depois que passa aqueles primeiros dias ali em que a coordenação do leite, a produção do leite, ela tem uma relação mais hormonal, pelos hormônios durante a gestação, o nosso corpo vai entrar num equilíbrio e vai produzir apenas o que o nosso bebê necessita. Não vai ficar produzindo leite de sobra. Claro, tem mães que têm mais leite, podem doar e tal, mas a grande maioria das mães vão produzir apenas o leite que o bebê demanda, tá? Então, a produção é feita pela demanda que o bebê traz. Como a gente vai passar por um processo de aumentar um pouco, talvez, a demanda, porque não consegue coletar no trabalho, por exemplo, vai ficar um tempo maior, a gente precisa acostumar nosso corpo. Isso não é rápido, não vai ser, eu ordenhei hoje, já vai sair leite, está resolvido. Não. Tem mães que levam de 7 a 10 dias para conseguir com que o seu corpo se organize com essa nova demanda de leite. Ele é capaz de produzir, mas ele precisa se preparar para isso, tá? Então, não adianta você achar assim, vou ordenhar o leite, eu preciso sair agora, surgiu um compromisso, eu vou ordenhar o leite para deixar para o meu filho. Talvez nesse momento você ordenhe o seu leite e ele não saia, você não consiga. E isso não quer dizer que você não seja capaz de deixar ele armazenado, justamente porque o seu corpo não estava preparado para essa demanda. Então, o que geralmente eu oriento para as mães que têm assim o leite muito na pontinha, né, que não percebe muito encher, não vaza, quando o bebê suga num lado, não vaza no outro e tal, uma mãe que, eu digo assim, tem o leite no ajuste perfeitíssimo, essa mãe eu sugiro que comece esse preparo do corpo mais ou menos 4 semanas antes, tá? As mães que têm um pouquinho mais de leite, mais ou menos 3 semanas antes, justamente porque 15 dias antes a gente já pode começar a armazenar o leite, mas a gente vai demandar aí 1 a 2 semanas de adequação do nosso corpo, tá? Então, mais ou menos 4 semanas antes, né, um mês antes de você retornar ao trabalho, você vai começar a ordenhar o leite.
mesmo que esse leite não seja oferecido para o bebê a princípio, né? Mas pelo menos você pode oferecer, né, ao longo do dia, mas para a gente poder começar a orientar o nosso corpo que ele precisa aumentar a produção agora, tá? Então, você vai escolher qual é o método que você se adapta melhor. Você pode fazer a ordenha manual, tem mães que se adaptam muito bem, ela é mais prática no sentido de você não ter que levar uma parafernália inteira, principalmente se você vai coletar o leite no seu trabalho, e demanda muito menos tempo de higienização, esterilização e tal, por conta de todos os utensílios que são usados para amamentação que precisam ser esterilizados. Então, você pode tentar a ordenha manual. Lá no meu Instagram, no IGTV, eu tenho um vídeo que ensina como fazer a ordenha manual. Como eu falei, a ordenha é treino, então você vai ter que adaptar o seu corpo. Você, além de adaptar a produção, você vai ter que se adaptar a fazer essa ordenha, tá? Tem um vídeo explicando certinho, a gente não aperta no bico, a ordenha é feita na areola, então os seus dedos devem ficar ali na divisão, né? Entre a parte escura e a parte clara da mama, que vai ser a maneira com que você vai conseguir acionar os ductos de leite do seio para que ele possa ser extraído, tá? Então, você vai fazer essa rotina de ordenha após algumas mamadas ao longo do dia, você pode fazer 2 ou 3 vezes nesse começo, depende um pouco de como é. A doutora, comecei a fazer, já veio bastante, faça uma ou até interrompa, se você já viu que consegue uma produção bem grande, deixe para fazer um pouquinho mais para frente. E aí você vai ordenhar aquele leite de forma manual, ou com bomba manual, ou com a bomba elétrica. Tem muitas mães que não se adaptam com a ordenha manual, usam uma elétrica e assim vai. Você vai precisar ver com que maneira que para você é mais fácil. Não existe uma regra, não existe um jeito certo ou um único jeito, tá? A gente tem hoje em dia a tecnologia que nos ajuda com as bombas elétricas, mas não é impossível você fazer, muito pelo contrário, é muito mais possível até você fazer a ordenha manual, tá bom? Então, uma das coisas é isso, qual é o método que você vai usar e a partir de quando a gente vai fazer o treino, tá? Então, eu sugiro geralmente 3 a 4 semanas. Depois disso, você vai ter que planejar, ou você já sabe, né, no geral a gente já sabe isso, com quem a criança vai ficar. Essa pessoa é capaz de aprender a oferecer o leite materno no copinho? Né? Você pega, tem vídeo no YouTube, como faz, é bem simples de fazer, tá? Vai oferecendo aqueles copinhos de vidro de cachaça, ou na colher dosadora, mas isso depende um pouco de como é o cuidador. Às vezes, mesmo sendo um ótimo cuidador, a nossa mãe, a nossa tia, ou alguém que vai ficar alguém conhecido e tal, que é de muita confiança para cuidar do bebê, às vezes essa pessoa não está tão disposta ou não se sente segura de usar um método desse para oferecer o leite materno. Aí o leite vai ser oferecido na mamadeira, tá? Bebês que têm a amamentação bem estabelecida, claro, sempre existe o risco da confusão de bicos, mas o risco é muito menor, principalmente num bebê um pouco mais tardio, tá? E a gente precisa alimentar o bebê e se for essa possibilidade, a gente precisa já organizar isso também, ter a mamadeira e todo o resto, tá? De maneira geral, não existe uma recomendação para esterilizar a mamadeira, por exemplo, dos bebês que usam fórmula. Mas bebês que vão fazer alimentação com o leite materno, todos os utensílios que são utilizados para coleta, oferta ou armazenamento do leite materno, eles precisam ser esterilizados, tá? Você pode usar aqueles esterilizadores que são de micro-ondas, ou você pode ferver na panela mesmo, tá? Enche lá um panelão de água, começou a ferver, você põe os utensílios lá dentro, deixa ferver durante 15 minutos, e depois põe para secar em cima de um pano limpo, tá? Não é para você secar, porque senão você contamina tudo de novo. Então, põe lá emborcadinho todos os potinhos para baixo, de maneira que eles possam secar naturalmente, tá? Depois armazene dentro de um recipiente também que evite que pegue poeira e tal, para você poder fazer essa... Desculpa. Esse armazenamento, tá bom? Então, aqui já falei, deixa eu passar para cá. Outra coisa que às vezes as mães perguntam assim, doutora, mas eu vou voltar com 6 meses, ele já vai estar comendo, então não preciso deixar leite. Não, tá? Você precisa deixar leite sim. Principalmente no começo da introdução alimentar, porque o bebê pode não aceitar tão bem assim a comida e ainda ter muita necessidade do leite. Então, mesmo os bebês que já estão iniciando, né, a introdução alimentar, conhecendo novos alimentos, você vai precisar deixar o seu leite para ele, tá? Então, ordenhe, se prepare, ordenhe da mesma maneira.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o armazenamento. Eu vou falar aqui as normas que são usadas aqui no Brasil, tá? Então, são as normas que a gente tem orientadas pelo Ministério da Saúde, lá no Guia de Alimentação para Crianças Menores de 2 anos, tem acesso no Google, ele é excelente, sugiro que todo mundo olhe esse guia, não só pelo aleitamento materno, armazenamento e tal, mas também por toda a informação em relação à alimentação. Tá? Em outros locais existem outras recomendações, mas eu vou usar as recomendações que eu faço no meu consultório, que são as nossas recomendações brasileiras, tá bom? Então, o ideal é a gente armazenar o leite em potes de vidro que tenham tampas de plástico, tá? Tipo potes de Nescafé. Você acha para comprar na internet potinhos próprios para isso, que já vem graduados em ml e tal, isso dá uma facilitada. Você pode ver, mas você pode usar o frasco de café mesmo, tá bom? Não tem problema. Por que a gente usa eles? Por causa da esterilização, tá bom? Além disso, dependendo do plástico, você pode ter o bisfenol, outras substâncias que poderiam ser tóxicas, tá? Mas também existem alguns frasquinhos, tanto saquinho quanto frasquinhos que são próprios para armazenamento do leite materno, você pode usar eles também, esterilizando antes da mesma maneira, tá? Onde que a gente deve armazenar o leite materno? A gente pode armazenar o leite materno na geladeira, ou no freezer, tá? Idealmente no freezer ou no congelador, caso a sua geladeira seja de uma porta única que tem um congelador dentro, tá? O leite materno, ele deve ser sempre colocado no fundo da geladeira. Tanto da geladeira, se você vai fazer um armazenamento mais curto para consumo nas próximas horas, quanto no freezer, no fundo da geladeira. Esse é o local sempre mais gelado do aparelho, tá? Então, onde ele tá grudadinho lá na placa e onde mesmo que você faça a abertura da porta ao longo do dia, você vai ter uma variação menor de temperatura, tá? Então, o leite tem que ser guardado lá no fundinho, tá bom? E qual é o tempo de armazenamento? Então, o leite que fica congelado, ele pode ser armazenado durante 15 dias. E o leite que vai ficar fresco, né, leite só na geladeira, ele pode ficar por 12 horas na geladeira. Às vezes a gente faz isso, já pode ordenhar, deixa direto na mamadeirinha e deixa lá na geladeira. Por exemplo, para as mães que saem muito cedo para trabalhar, então acorda às 6, mas o bebê só costuma mamar às 8. Então, às 6 horas da manhã ela acorda um pouquinho antes, faz a ordenha e aquele leite vai ser oferecido logo a seguir, na hora que a criança acordar. Então, esse leite pode ser deixado na geladeira, tá? Hoje é uma criança que já come quando acorda, está aceitando bem e vai ser oferecido leite só nas próximas 12 horas ou ao longo daquele dia em que a mãe está trabalhando. Pode ser deixado esse leite na geladeira, não tem nenhum problema, durante 12 horas, tá? Eles falam em deixar em ar ambiente por mais ou menos 2 horas. Eu sempre oriento que guarde sempre na geladeira, tá? Porque como o leite, ele é cheio de substâncias vivas, tem bactérias, tem produtos para multiplicação dessas bactérias, que são as bactérias boas, que fazem a colonização do nosso intestino, e tem muitos nutrientes, ele é um meio ótimo para crescimento de bactérias que não são tão boas assim, tá? Então, o ideal é que você já deixe ele dentro da geladeira, porque você garante que aquele leite continue de boa qualidade, tá? Lembrando que o aquecimento do leite deve ser feito em banho-maria, nunca no micro-ondas e nem no fogão, porque você pode superaquecer algumas áreas e acabar perdendo a qualidade dos nutrientes, tá bom? Então, 12 horas na geladeira, 15 dias no freezer, no fundinho do freezer. Como que a gente vai fazer? Por exemplo, você 15 dias antes, então, começou a ordenhar, mas você ordenha depois que o bebê mama e não consegue, de repente, ordenhar um volume muito grande. Tem mulheres que ordenham um volume enorme, uma mamadeira de uma vez. Mas outras mães, como foi o meu caso, no meu primeiro filho, que eu mantive o aleitamento materno até 1 ano e voltei a trabalhar, ele tinha 45 dias de vida, eu ordenhava e saía muito pouco. Então, toda vez ele, como eu tinha uma produção muito pequena de leite, toda vez que ele mamava, depois que ele mamava, eu ficava 10 minutos em cada mama ordenhando com a bomba elétrica, tá? Então, às vezes eu tirava 5 ml, às vezes eu tirava 10 ml, isso não dá para fazer uma mamada, né? Então, eu tinha que acumular várias ordenhas sequenciais para eu conseguir deixar um volume adequado para ele numa mamada. Você pode fazer isso e você pode congelar um leite em cima do outro, não há nenhum problema. Como que a gente faz isso? Então, você pegou o potinho esterilizado, ordenhou, digamos, 30 ml, botou os 30 ml lá, pôs a data, para contar os 15 dias a partir desse primeiro leite que foi para o frasco, pôs a data, botou no fundão lá do freezer.
Na próxima vez que você for fazer a ordenha, você vai pegar um outro pote esterilizado, vai ordenhar naquele frasco. Terminou a ordenha, deu mais 30 ml, você vai nesse frasquinho, né, com leite fresco, vai lá no freezer, tira naquela hora só o outro leite que já está congelado, derrama esse leite sobre aquele, tampa, volta para o fundão do freezer. E assim vai até que ele esteja com o volume que você quer deixar para o bebê, tá? Então você pode congelar um leite do outro, mas o leite materno nunca pode ser descongelado e recongelado. Então você tem que ordenhar num outro pote, num outro frasco, ou naquele frasquinho que vem na bomba elétrica, né, que é um frasquinho de plástico, ordenhou nele, esterilizado. Na hora de guardar, você pega aquele do freezer, põe por cima, tampa e guarda de novo lá, tá? Então não teve uma variação importante de temperatura, foram poucos segundos só para você derramar um leite sobre o outro e congela de novo, tá? Isso não tem nenhum problema, pode ser feito, contando que os 15 dias começam a contar a partir do primeiro leite que vai para esse pote, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Isso. Quero falar uma outra coisa. Se você for conseguir fazer a ordenha no seu trabalho, porque às vezes é possível. Como a gente passa um período lá, é um período que o bebê não suga nosso peito. Então, a gente consegue até ordenhar um volume um pouco maior, tá? O que a gente precisa ter no ambiente de trabalho para que você possa fazer a ordenha? Você tem que ter um local limpo, e que você se sinta à vontade para fazer a ordenha, tá? Não deve ser feito no banheiro, o banheiro é um ambiente super contaminado, então não deve ser feito no banheiro, deve ser numa salinha, ou algum outro local que você possa lavar suas mãos, fazer a higienização necessária, a ordenha, né, no potinho que você já leva de casa, então você já leva todo o material, a bomba. Se você faz só a ordenha manual é mais fácil, só, né, leva suas próprias mãos. Você vai levar só os potinhos de armazenamento, a bolsa térmica e aqueles gelinhos, tá? Eu conheço como gelox, que é aqueles, um frasco de plástico que você põe água e deixa no congelador para poder fazer o transporte, tá? Então, você vai precisar, no caso da bomba, a bomba e todos os utensílios esterilizados, guardados num saquinho limpo. Você vai precisar da bolsa térmica e você vai precisar dessas placas de gelo para poder transportar do seu trabalho para casa. Então, você tem que ter um local limpo, que você se sinta à vontade para fazer a coleta, e precisa ter uma geladeira com freezer, ou com freezer 2 portas, ou que seja um congeladorzinho desse que você ponha e você possa deixar o seu leite com o seu nome, bonitinho, a data, colocado lá no fundo da geladeira, tá? Então você vai fazer a ordenha, do mesmo jeito que você faz em casa, encheu o potinho, botou o potinho lá no fundo do freezer. Na hora de ir embora, aquele potinho já vai estar congelado. A gente precisa garantir que ele chegue em casa congelado. Como eu falei, o leite materno não pode descongelar e ser recongelado. Então, a gente precisa garantir que ele vá dentro de uma boa bolsa térmica, com bastante quantidade de gelo ali, para ele não derreter até chegar em casa, tá? Não descongelar até chegar em casa. Aí você põe aquilo no frasquinho imediatamente na hora de sair e vai para casa. Chegou em casa, primeira coisa, põe aquele frasquinho lá no freezer, porque ele fica ótimo e assim ele consegue se manter por 15 dias a partir daquela coleta, tá? O leite, se você não tem aonde congelar, não adianta você fazer isso, a não ser que você saia, por exemplo, do seu trabalho, vai só em casa fazer um lanche, depois você vai para a faculdade, por exemplo, né? As mães que ainda trabalham estão fazendo faculdade ou terminando a escola, às vezes as mães acabaram tendo que interromper um pouco ali por conta da gravidez, mães mais novas, né? Então poderia, assim, daí ordenhar esse leite, deixar na geladeira e levar ele só refrigerado até em casa e ser oferecido naquele horário que a mãe vai se ausentar de novo, né, em algum momento, tá bom? Isso poderia fazer, mas no geral, como a gente trabalha, fica em casa, volta para o trabalho, fica em casa, levar ele refrigerado, ele dura 12 horas, vai ser no horário que você está em casa, você vai oferecer o seu peito, tá? Caso você não consiga fazer a ordenha no seu trabalho, a ordenha de armazenamento, né, de coleta de leite, é importante que você mantenha a ordenha, né, e o esvaziamento da sua mama com certa frequência, tá bom? Você não precisa manter a mesma frequência que você mantém em casa, até porque o seu corpo vai se adaptar, tá? Mas é importante que você faça, principalmente se você passa mais de 6 horas longe do seu bebê. Então, deu 6 horas, né, você passa, eu fico 8 horas no meu trabalho, no meio do expediente você tenta fazer uma ordenha, dar uma boa esvaziada ali naquela mama, para que o corpo continue a produção, né?
Então, mais ou menos dessa maneira você vai fazer. As mães que têm uma produção um pouco mais aumentada e que fiquem assim e sintam desconforto na mama, podem ordenhar, né, ao longo do dia, conforme a necessidade, e aí não precisa fazer o esvaziamento porque já tem uma produção aumentada. Pode apenas fazer a ordenha de alívio. Então, a ordenha de alívio é aquela ordenha que a gente faz para tirar aquele excesso de leite, mas sem esvaziar completamente a mama. Tá bom? Então, é possível a gente manter a amamentação, a gente precisa planejamento e preparo, e pode ter muito sucesso com isso, tá? Eu fico muito, muito triste, que eu recebo muito no meu Instagram, pessoas dizendo que os pediatras falaram que não vai conseguir, ou já sai com a prescrição de um leite de fórmula, né? Isso é a coisa mais desestimulante para a mãe. Então, assim, é possível manter. A gente tem a fórmula? Claro que tem. Se você precisar, você vai dar. Mas a gente não tem que fazer isso já como primeira opção. A primeira opção é sempre tentar manter o leite materno, tá bom? Boa sorte para vocês, um sucesso aí nessa coleta de leite. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês me mandem lá na minha página do Instagram. Tchau, tchau!